Boa noite, seja todo mundo bem-vindo a mais um plantão de dúvidas aqui sobre o curso Python Birds, que é um plantão de dúvidas sobre a parte básica do Python, programação procedural e programação orientada a objetos básica, que eu abordo lá no curso gratuito. Se você quiser se inscrever, é só acessar lá o www.python.pro.br. É um curso gratuito para o pessoal aprender o básico de programação. Hoje aqui, deixa eu até já ler os presentes. Então, estamos aqui com Adorilson, Ali Rios, Bart, Diego Pinheiro, Eduardo, Felipe, Fernando, Guilherme, Isaac, Laécio, Mari Lívia chegou aí também, River, Tânio, Thiago Rodrigues e Wagner. Então, o que eu alterei um pouco no formato do plantão, e aliás eu quero até informar, né, quem se inscreve lá no curso grátis é por onde eu mando o e-mail para poder participar ao vivo aqui do plantão. E aí você vai poder mandar suas dúvidas. Se sua dúvida for escolhida, a gente dá uma olhada no plantão. Se a gente tiver um plantão que seja curtinho, às vezes você vem até com a pergunta ao vivo. Eu fiz nos episódios anteriores com as pessoas fazendo as dúvidas ao vivo, mas eu percebi que a gente perdia um tempão fazendo esse setup, né, para alguém vir com alguma dúvida. Então, para tentar incentivar aí aos alunos a pensarem nas dúvidas, eu pedi para que mandassem por e-mail. Quem está inscrito lá no curso, falou, manda por e-mail que eu vou escolher a melhor dúvida. E aí eu escolhi qual era a dúvida no domingo para poder postar aqui. A única coisa é que... o Éder chegou aí. Já ia... Falei para a galera aqui antes de começar a gravar, eu falei, já vou falar. Pô, o Éder faz a pergunta e larga a bomba e não aparece? Aí é sacanagem, né? Mas então a ideia é que se você quiser participar, se você tiver inscrito lá, você vai poder participar aqui, inclusive ao vivo, para testar também o nosso ambiente virtual, onde as aulas acontecem aqui com o que a gente chama internamente dos membros do curso, que é a galera que se inscreve na turma. Tá? Ok, vou mostrar aqui. Deixa eu compartilhar então a minha tela. Também outra coisa, tinha esquecido, né? Finalmente estreiei aqui o novo cenário, né? Depois de passar aí uma noite pintando isso aqui de cinza, pintei minha mão, pintei tudo. Mas deu certo, não ficou com mancha na parede, até que eu tava com medo, esse negócio de pintar não é simples, demorei um tempão aqui, mas deu certo. Então pintei aqui o fundo de cinza, minha esposa fez ali os quadros, porque eu para fazer esse tipo de juntar cores eu não consigo, fazer código para mim é tranquilo, agora juntar duas cores para mim é um troço que não funciona, e colocar em harmonia coisas de design eu tenho um problema grande com isso. Então minha esposa fez, já vou deixar aqui o agradecimento para minha esposa, Priscila Fernandes, que com todo carinho fez aqui o meu fundo aqui, para a gente poder gravar, ter um ambiente mais amistoso aí. Então aos poucos a gente vai melhorando. Fora que ela colocou a sombrinha aqui também de luz desse lado aqui na direita e mais um ring light aqui do outro para melhorar, porque minha cara tava ficando, uma cara linda, mas tava ficando sempre escuro, saía aquela coisa escura nos vídeos, estava cabuloso, né? Mas vamos para o que interessa. Cadê? Vamos compartilhar aqui a tela. Então, e até me confirma se esse Éder é o mesmo Éder que está aqui, né? Eu estou lendo o Éder aqui no chat da sala virtual, mas eu acho, espero que seja o mesmo, mas pode ser que não seja, né? Pode ser que seja o homônimo, mas quem mandou foi aqui o Éder Vasco, tá? Então ele recebeu, inclusive, lá o e-mail que eu mando para todo mundo com o link da gravação do plantão anterior. E aí fiz essa provocação de trazerem as perguntas. Estão conseguindo ler aí? Dá uma aumentadinha aqui. Então a pergunta do Éder foi: qual a forma correta de fazer para que uma lista... Opa, foi até mais aqui. Para que uma lista como atributo de uma classe receba um tipo específico. Por exemplo, suponha que temos uma classe casa e uma classe eletrodoméstico. Dentro da casa terei uma lista de eletrodomésticos. Quando usar a classe casa, vou pegar os eletrodomésticos e quero que cada eletrodoméstico execute uma operação comum. Por exemplo, vou chamar o método ligar eletrodoméstico, ou seja, você vai ter um método de repente para ligar todos os eletrodomésticos da sua casa. Inclusive tem um exemplo muito bom no livro Head First, de Java, que ele faz um exemplo de um home theater. E o Luciano sempre gosta de usar esse exemplo, porque o home theater é um negócio que tem vários aparelhos, né? Às vezes tem um som, tem a TV, tem mais algum sistema de DVD, na época que o DVD existia, mas enfim.
Você tem uma porção de aparelhos e quando você quer ligar todos, né? Você quer o teu sistema home theater funcionando, então ele faz essa composição que seria ligar todos. Então, o caso aqui me lembrou isso quando eu li a questão. E aí ele ainda continua a questão, né? Por que não colocamos os tipos que são esperados em cada entrada e saída? Isso não seria mais eficiente? Então, nós vamos abordar aqui o assunto, se você quiser pesquisar. E o engraçado é que realmente, como o assunto annotation apareceu no Python 3 e é relativamente novo, na verdade você tem que colocar annotation Python para dar mais contexto aqui para o Google na busca. Tá? Então, inclusive tem a PEP, né, ó, Python Enhancement Proposal, ou seja, a proposta de melhoria do Python que descreve como vão funcionar as annotations, e ali tem várias questões de como ela deveria funcionar, por que é legal de usar, mas que a gente vai tentar dar uma resumida aqui hoje. Tá? Inclusive não tem no curso básico, porque o annotation só existe no Python 2, é uma coisa relativamente... só existe no Python 3, Python 2 vai acabar muito em breve, se eu não me engano, em 2020. Acabando já o Python 2. E aí, eu vou, por enquanto, vamos fazer num exemplo aqui, não vou fazer acho que do zero, porque para usar exatamente o exemplo. Então, isso daqui é uma pergunta que está relacionada. Na verdade, você pode usar as anotações tanto para sua programação procedural, como para a sua programação orientada a objetos. Vai funcionar da mesma forma, tá? Então, vamos criar aqui, como ele deu o exemplo lá, de casa. Então, eu vou criar um módulo chamado casa. E aí eu vou criar lá o exemplo que ele estava falando. Então, a primeira coisa é que o header queria uma classe eletrodoméstico que deve ligar. Se eu quisesse até criar como um método abstrato, porque se eu te falar liga um eletrodoméstico, você fala qual é, né? Então, um eletrodoméstico é uma abstração do que é um eletrodoméstico. Então, como eu não sei como vai ser esse método, a gente pode deixar isso explícito jogando aqui a exceção not implemented error. E aí vamos criar aqui Meu filho gosta muito de liquidificador, quem me segue aí nas redes nesse final de semana viu que ele é doido por liquidificador. Na verdade, qualquer eletrodoméstico. Vou parar de dar presente, brinquedo pro meu filho, vou passar a dar liquidificador, processador, aspirador de pó, ele curte tudo isso. Então vai ter aqui o ligar que, sei lá, vamos colocar só... Eu ia colocar uma onomatopeia de liquidificador, mas vou colocar ligando liquidificador. Então essa é a maneira, digamos, que existia no Python 2, você só podia fazer as coisas desse jeito. Então, por exemplo, quando você acessa o método ligar, você não tem uma pista do que ele vai fazer. O máximo que a turma fazia era criar aqui o chamado docstring para dizer, né, o que esse método faz. Este método liga um liquidificador retornando uma string. E às vezes colocava aqui até no tipo do retorno que era uma str. Só que aí o que acontece? Nesse caso aqui, quando você ia executar esse código, seja para fazer um teste ou só para executar esse código, vamos só criar aqui um liquidificador, você, em princípio, na hora de chamar o método ligar, você não são todas as vezes que você não sabe qual que é exatamente o tipo do objeto que vai retornar. Nesse caso aqui está sendo uma string e o PyCharm é inteligente para ver que aqui tem uma string, então ele faz a magia negra de aqui tem uma string. Então, se o Renzo apertar ponto, vamos dar para ele os autocompletes que este objeto string possui. Vou até colocar assim, ó, Ctrl M não, Ctrl V, resultado liquidificador ligado.
Então, o PyCharm ele consegue introspectar porque esse caso aqui está simples. Tá? Ele sabe exatamente que você está retornando uma string, então ele consegue me dar um autocomplete com as strings do que eu vou ter de disponível nesse método. Tá? Até aí, beleza, nenhum problema. O problema passa a ser no cenário que o Éder descreveu. Então, quando eu tenho lá uma casa, e aí eu vou ter, inclusive, vários eletrodomésticos. Vou criar aqui um outro, que vai ser o aspirador, ligando aspirador. Aspirador aqui também, beleza. O problema passa a ser, então, se você tem uma casa em que você vai criar como atributo de instância. Então, para esse objeto aqui, você vai ter um atributo, vou até colocar aqui como protegido, que seriam os eletrodomésticos. Então, quando você cria isso aqui como uma lista, e aí, por exemplo, você vai ter o método adicionar eletrodoméstico, onde você vai passar quem são os eletrodomésticos que você vai colocar dentro dessa casa. Então, você vai ter um eletrodoméstico e você vai pegar lá e vai adicionar a essa lista o eletrodoméstico que está sendo passado. E vai... Não, aqui ele não vai fazer nada mesmo. Vamos supor que na hora que você vai ligar os eletrodomésticos, a gente vai querer pegar as strings de cada um deles e nós vamos querer juntar todas essas strings separando por vírgula. Como é que a gente faria isso aí? Alguém dá uma pista? Quanto eu faço? Ligar todos eletrodomésticos. Desculpa, eu não entendi. Como é que é? Eu quero fazer o seguinte, na hora que eu ligar todos os eletrodomésticos, eu quero pegar todos os eletrodomésticos que essa casa possui, eu quero ligar, ou seja, retornar a string que cada um deles possui e separar por vírgula. O Isaac ali está dando uma dica. É o split? Split, no caso, é o contrário do split, porque eu quero a partir de uma... Então, como é que funciona o join? Abre aspas, vírgula, fecha aspas. Então, eu digo qual é o caractere que eu quero juntar, vou colocar até vírgula espaço, né? Porque aí fica melhor formatado. E aí, método join da string. Join, e aí eu vou passar quem? As strings ou a lista. A lista, na verdade, né? A string. Eu vou passar a lista, mas aí vamos dizer que eu quero extrair, né, o ligar, né? Porque eu tenho que chamar o método ligar. E aí é onde começa o problema, porque você vai fazer eletro em tal. Vamos ver se ele vai ser inteligente, mas eu duvido. Apesar que às vezes eu duvido do PyCharm e ele me surpreende. Quando eu aperto ponto, olha o que aparece. Not bad. E aí você fala, pô, mas é eletrodoméstico, por que não tem um método ligar? Por que o PyCharm não me ajuda? Então, qual que é a razão aqui? O Python é uma linguagem cujas variáveis ela é fortemente tipada na medida em que você não tem casting de um objeto por outro, transformações de um objeto por outro explicitamente, mas ela é uma linguagem dinâmica na medida em que você não precisa, e na realidade no CPython você até não consegue dizer qual que é o tipo de um objeto. E qual é a consequência disso? Uma lista ela pode conter qualquer tipo de objeto. Pode ter uma string, pode ter um objeto criado por você, pode ter um número, pode ter uma porrada de objetos. Então, quando eu chego nesse ligar eletrodomésticos, não tem como o PyCharm simplesmente adivinhar e pensar,
Se ele colocou, ele até podia tentar fazer isso, né? Se tem um troço que é parecido com o nome da classe, que no caso aqui é eletrodoméstico, então dá o autocomplete para ele. Né? Não tem como o PyCharm saber isso, e por conta disso a gente perde o autocomplete. Entendido aí, galera? Não funciona isso aqui. Então, essa é a questão que... E aí, o que você faz? Né? No dia a dia, você colocaria aqui o ligar na unha, sem ter a ajuda do PyCharm, você faria isso aqui, e aí o que você teria que fazer seria, por exemplo, criar aqui essa nova casa, esse objeto do tipo casa, adicionar nessa casa aí alguns eletrodomésticos. Então aqui eu vou pegar, o liquidificador eu não extraí para uma variável, vamos fazer isso agora. Liquidificador, e vamos aqui diretamente, então eu vou colocar aqui o objeto liquidificador para compor com essa casa, lembrando do conceito de composição. Ele vai compor também, eu vou jogar dentro dessa casa um aspirador de pó. Então, abre e fecha aqui. E aí eu vou imprimir o casa.ligar todos os eletrodomésticos, vou rodar. O código roda sem problema, veja que ele ligou todos os eletrodomésticos que eu passei, inclusive na ordem que eu passei, porque eu mantive esses elementos numa lista. Então eu estou aqui com ligando o liquidificador, vírgula, espaço, ligando o aspirador. Bom, mas isso aqui obriga você a ter que, sei lá, ir olhar a documentação. Essa é uma classe que está aqui em cima, que eu sabia qual é o método ligado. Então, se eu tivesse uma forma de informar ao usuário da minha biblioteca quais são os tipos dos quais eu estou tratando, pode ser que, em primeiro lugar, quem está lendo a minha função vai ter uma noção melhor do que está acontecendo. Né? E vai ter uma documentação sobre quais são os tipos esperados para essa função que esse programador fez para eu utilizar. Essa é uma primeira coisa. E a segunda é, com essa dica de tipo, o próprio PyCharm consegue fazer alguma validação e falar, olha, você está passando a coisa errada, eu já consigo te dar o autocomplete, porque agora você passou o tipo. Então, quando nós vamos passar os tipos das coisas, a gente usa o que se chama de annotations, esse conceito de dar dicas para, nesse caso aqui, o PyCharm, sobre quais são os tipos esperados. Então, por exemplo, no caso do eletrodoméstico aqui, se eu quiser, para parâmetros, que é o caso aqui do eletrodoméstico, informar e dar essa pista de tipo, eu posso colocar 2 pontos, eletrodoméstico. Pode ser passado também, em vez de passar o nome da classe, porque para passar o nome sem aspas, você precisa importar a classe. E às vezes isso é ruim. Você pode ter um import circular, você por acaso não quer colocar o import da classe lá em cima, então você pode passar também com esse formato aqui. Se você passar string, também vai funcionar. Então, a partir desse momento, o que eu ganho? Eu ganho autocomplete para este objeto que está aqui. Tá? Porque, veja só, eu vou até fazer aqui. Ó. Se eu tentasse aqui, eletrodoméstico ponto, ligar ele até conseguiu, porque eu acho que ele está vendo que é exatamente o mesmo nome da classe que está lá em cima, aí ele conseguiu pegar. Vamos refatorar aqui para validar a hipótese. Pode ser que ele esteja inteligente também e consiga pegar, vamos colocar aqui só que é o pior nome, né? Você não dá um nome condizente para o negócio, é o que, né? O que é o é? Aí olha lá, e me deu o ligar ainda. Ele tá maroto aqui, ó. O PyCharm conseguiu me dar uma pista. Eu não sei como é que ele está fazendo essa regra de introspecção, mas às vezes ele não consegue, como é o caso aqui da lista, né? Então, agora que eu vou dar a pista para ele, né, a pista que ele não me deu foi aqui no eletro. Né? No eletro eu já fiz ele se perder, porque é uma lista só que tem lá em cima. Tá? Para cá eu não consegui enganar o PyCharm. Mas veja aqui, quando eu coloco o eletrodoméstico aqui, vamos ver se ele já consegue ter uma ideia. Não, veja que o ligar ainda não me aparece no autocomplete do PyCharm. Então, esta é a maneira que eu indico quais são os parâmetros. Tem também uma forma de você dizer qual é o retorno da função, ou seja, o que essa função vai retornar.
Então, para fazer isso, você vem depois do fechamento do parêntese dos parâmetros da função, você vai colocar menos, sinal de maior, e aí você diz qual é o tipo que você está retornando, nesse caso aqui uma string. Então, a partir desse momento, se você utilizar o resultado do ligar eletrodomésticos, o PyCharm vai ter uma certeza sobre qual vai ser o tipo retornado. E da mesma maneira que nós declaramos os tipos aqui para os parâmetros de função, nós podemos também declarar esses tipos para os nossos atributos. Para isso, existe um pacote, principalmente quando você vai trabalhar com os containers. Quem são os containers? List, set, dict. Quando você vai trabalhar com esses containers, você vai utilizar esses tipos que se encontram aqui nesse pacote chamado de typing, de tipo. E aí eu vou conseguir dizer para esse cara, ó, é uma lista. Mas só uma lista ainda não é o suficiente para ele saber quem são os objetos de dentro da lista. Então o que esse typing permite, ele me dá uma semântica de eu dizer, olha, eu espero uma lista e eu espero que os elementos internos a essa lista sejam eletrodomésticos. Então, nesse momento, eu dei a pista que o PyCharm faltava de que, olha, essa vai ser uma lista e todos os objetos dentro dessa lista serão eletrodomésticos. Voltando no conceito aí do visto no Python Buds, aspirador é um eletrodoméstico? Conceito de é ou contém. Aspirador é um eletrodoméstico ou contém um eletrodoméstico? Aspirador é. Então ele é. Então ele respeita, como ele herda inclusive do eletrodoméstico, então ele respeita aqui esse contrato do eletrodoméstico. A mesma coisa para o liquidificador. Então, nesse momento, veja o que vai acontecer. Ó. Agora ele consegue me dar autocomplete. E ainda assim, ó, se você tentar passar outra coisa, por exemplo, ele não espera uma string aqui, né, no adicionário eletrodoméstico, ele espera um eletrodoméstico. Então, se você tentar passar uma string, ó, o próprio PyCharm já coloca um amarelinho aqui falando, olha, pela documentação, pelo annotation, eu esperava um eletrodoméstico, mas você passou uma string não é um eletrodoméstico. Mas veja que ele colocou esse amarelo, o amarelo é um warning, né, não um erro. Tá? E isso a gente já vai discutir agora. Né? Então, entendido como é o básico do básico sobre annotations, pessoal? Ó, vou executar aqui, nada alterou. Tá? Então, essa é o contexto prático. Então, é uma forma de você dar pistas para IDEs, para ferramentas. Existe, inclusive, para quem não sabe, o Instagram. Né? Ou, como é que eles falam? Instagram. Né? Ele é feito em Django. E, se eu não me engano, lá, eu não lembro exatamente, já teve uma palestra dele, inclusive, que ele fez o chamado MyPy, onde aí ele tenta ter um Python tipado, né? um Python que vai reforçar isso, inclusive nos testes, ele não deixa você colocar nada que não tenha annotation, e ele vai buscar, porque é o seguinte, a partir do momento que você sabe qual é o objeto, você consegue otimizar muito o código. Tá? Por isso que se diz que linguagens compiladas são mais rápidas que as linguagens dinâmicas. Porque se você souber antes da execução qual é o tipo, você consegue já fazer ali otimizações nesse código para que ele rode mais rápido. Tá? Só que, segundo a palestra do Guido, inclusive acho que foi em 2015, acho que eu estava lá e assisti, ele falou, gente, annotation é para quê? Para melhorar a documentação e para que vocês usem ferramentas como, por exemplo, as IDEs, para que elas consigam ter uma noção sobre quais são os objetos. Ou seja, o objetivo é facilitar a documentação e também para que ferramentas como o PyCharm saibam quais são os tipos dos objetos e consigam auxiliar mais os programadores. E aí ele foi enfático em dizer, só que o interpretador não vai considerar essa informação para nada. Não vai existir um passo de compilação validando o tipo. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se você passar str, ele não vai dar pau.
Deixa eu só tirar aqui. Ele vai dar pau no sentido de quando eu estiver executando. Mas o código não vai parar. Olha lá, executei aqui, passei o eletrodoméstico, não deu erro nenhum. Por quê? Porque eu não estou executando o ligar eletrodomésticos, que é quem chama o método ligar. Agora, se você adicionar um objeto que não é um eletrodoméstico e tentar rodar, obviamente que vai dar ruim. Por quê? Porque o objeto string, que eu passei aqui, não possui o método ligar. E por isso que deu aqui o erro de, olha lá, str object has no attribute ligar. Então faz sentido. Então o interpretador não leva em consideração nada acerca desse cara aqui quando ele está rodando. Então o annotation é um recurso opcional, que inclusive eu tenho tentado já. Como eu comecei no modo antigo, onde não existia annotation, às vezes eu esqueço de colocar ele lá. Mas é uma boa prática a gente começar a definir os tipos quando é possível. E por que é opcional? Porque muitas vezes é difícil você definir o tipo das coisas. Ah, eu vou receber string, eu vou receber número, eu posso receber... Por exemplo, se você fizer uma função de soma, você nem sabe quais são os tipos que ele vai funcionar. Porque qualquer objeto em Python pode sobrescrever o método underAdd e aí a soma funciona para ele. Então você não sabe, a priori, acho que agora está usado certo a priori, talvez em River. Então você não sabe a priori qual que é o objeto que vai rodar ali. Você não sabe antes de executar. E aí não tem como você ter um tipo, porque aí vai ter um annotation meio imbecil, que é um annotation assim. Isto é um objeto. Tá bom, tudo é um objeto em Python, tipo, você colocar que é um objeto também não faz sentido. Então, qual que é a lógica aí que o Luciano, acho que ele até colocou num tweet que eu achei genial, o Luciano Ramalho. Ele colocou assim, então os annotations, coloque quando for possível e fácil você saber qual é o tipo, como foi esse caso nosso aqui tem um tipo fácil. Mas, se virar muita ciência, se você não consegue chegar a qual é o tipo porque está muito complicado, deixa ele para lá, não coloca ele, vai funcionar e está tudo certo. Tá? Deixa eu ver aqui, teve uma pergunta do Éder, né? Eu havia visto uma alternativa em que iniciava a lista de eletrodomésticos com um tamanho inicial para usar em um exercício. Por exemplo, eletrodomésticos vezes 5. Acho que era mais, Éder, quando você tem números aí, eu acho que isso faz bastante sentido, né? Você quer, sei lá, inicializar uma lista. Vou pegar aqui o Python console aqui. Vamos aumentar. Então, por exemplo, você tem uma lista de números e você quer, sei lá, começar uma lista que tenha 10 zeros. Então, em vez de escrever a lista, tem que escrever 0,0, tal, você tem a opção de utilizar a multiplicação em Python. Então, possivelmente, pode ser que não fosse objetos. Porque se você multiplicar com um objeto eletrodoméstico, possivelmente você não vai ter um resultado que você queria. E aí é uma aula mais específica de um módulo, acho que lá do meio que a gente fala de aliasing, de referência em Python. É atribuição por valor ou referência. E aí em Python sempre é por referência e a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? Isaac, Renzo, essas annotations de Python têm alguma relação com o annotate do Django? Não tem nenhuma, porque o annotate, agora eu não lembro se é para criar um campo que não existe, que é baseado nos outros campos. Que ele tem um annotate, tem o que sempre eu uso com ele, que é parecido com ele, é o annotate e o aggregate, né? O aggregate para ter soma e etc. E o annotate, até onde eu lembro, é para tipo, você criar um campo baseado nos outros, né? Sei lá, você tem a data de nascimento e você quer mostrar quantos anos. Então você vai, de repente, criar ali um annotate para mostrar isso e não fazer com property, porque eu acho que você pode, talvez, utilizar aquilo na query. Eu não lembro exatamente. Mas não existe nenhuma relação aí entre eles, a não ser a aparência, né, o início ali, o prefixo do nome ali ser igual. O Bart aqui, eu gosto de annotations para entender melhor o código que estou vendo, principalmente nos argumentos e retorno de função. Eu também, Bart. Eu também estou tentando aí utilizar no dia a dia. E até lá no projeto que a gente fez na turma anterior, foi o wrapper do PagSeguro, eu tinha colocado como condição lá para o PR ser aceito colocar os annotations, mas eu mesmo não segui, né?
Então, de repente, tinha que colocar uma validação lá no linter para ele avisar. Detalhe, eu falei que nada é alterado em termos de código Tem do como Python. fazer isso? Desculpa. Fazer o quê? Configurar o linter para ele avisar que não tem o annotation? Olha, deve ter, mas eu sei que o projeto... Deixa eu até colocar aqui, ó, o MyPy. Olha lá. Optional Static Typing for Python, que é criado aí pelo pessoal do Instagram, por conta que eles precisam. Olha lá, mesma coisa, tem um iterator, qual é a sintaxe, e aí você consegue, se eu não me engano, eles têm uma lib que faz essa checagem no teu CI, né? Então, olha lá, MyPy type checks programs that have type annotations conforming. Get started is easy if you know Python. The aim is support almost all Python language constructs in MyPy. Então, eu sei que você consegue rodar essa ferramenta aqui. Eu não sei se você consegue rodar ela só como ferramenta, mas eu acho que consegue, tá? Eu nunca fui nesse nível de falar, eu vou lá, né? Vou lá, vou estudar, tô precisando, sei lá, de performance, eu acho que o MyPy vai me ajudar. Ainda não tive esse caso aí para mim. Beleza? Eu mencionei que nada, o interpretador não considera para nada, mas, e o João Lugão tá com um projeto bem interessante também, que é o, como é que é? Sauron Rule Engine, Sauron do Senhor dos Anéis, né? Achei bem interessante o projeto. Deixa eu até fazer o jabazinho aqui. Eu falei que não dá para, você não usa para nada, mas você tem o acesso ao teor do annotation, tá? E o Lugão está utilizando isso aqui em algum momento para gerar alguns tipos e informar a relação dos tipos. De toda forma, deixa eu ver, o pior é que eu não me preparei para essa aula aqui. Vamos ver se eu consigo imprimir isso. Então eu falei que não dá para saber nada sobre... Acho que é melhor fazer isso até por console, viu? Vamos importar aqui from ponto casa import. Eu coloquei foi nos métodos de casa. Então, inclusive a classe casa não é um assunto básico, mas inclusive a classe casa também é um objeto. Então a gente consegue perguntar aqui, ó, casa.ligar eletrodomésticos e ele responde para a gente. Ele fala, ó, é uma função casa ligar que está nesse endereço de memória. A gente consegue perguntar para esse objeto ali, casa.ligar objetos, que é a função. Quem são os seus elementos? E olha aqui, tem um dunder annotations. Então era isso que eu queria, foi mais fácil do que eu esperava. Então vamos ver o que tem aqui dentro do... Não, annotations, mas isso é quando é annotation de casa. Mas vai servir, acho que é a mesma coisa para o ligar ali, que é a função. Ligar, e aí a gente vai pegar o atributo, olha lá, dunder annotations. Então, olha lá o que ele retornou, que é uma classe string, que é o tipo do retorno disso aqui. Então ele consegue saber qual é o retorno através desses annotations. E, se eu não me engano, eu acho que o Lugão... Eu tinha visto no código do Lugão. Cadê aquele... Eu tinha visto uma inspeção no código do Lugão. Deixa eu ver se eu consigo roubar aqui o código do Lugão. Aliás, roubar não. Me inspirar aqui no código do Lugão. Sauron Rule Engines. Ainda bem que o código ainda está pequenininho. Tinha um inspect. Aqui, ó. Esse inspect aqui eu lembro que eu tinha visto no código do Lugão. E... Inspect perdeu por alguma razão. Olha lá. Nesse inspect, ele é um cara que consegue inspecionar a assinatura da função. Consegue extrair de lá os argumentos. Tá? Então o Lugão pegou aqui, ó, pegou uma função, inspecionou. E aí ele consegue pegar aqui os metadados dos argumentos das funções.
pegando aqui, ó, com esse signature, parameters, items. É isso que eu precisava só. Então é inspect signature. Vai me dar o que eu queria. Vamos tentar fazer aqui para entender aqui o que o Lugão fez. Então, import inspect ponto signature deste objeto ligar eletrodomésticos. Então ele vai me dar aqui a assinatura da função. A assinatura ponto, que era lá, parameters, né? Então ele está falando que tem uma série de parâmetros. Deixa eu ver aqui como é que o Lugão fez. Ó, ele inclusive tipou aqui uma variável para dizer o que ele ia fazer, né? Então ele tem o get parameter info no parameter items. Ah, então aquilo é um dicionário. E é um dicionário. Vamos pegar aqui o items. Ele vai retornar, é um order dict, que é justa, que nesse caso eu peguei o self, né? Basta, eu quero do outro, quero do adicionar então elementos, porque ele tem, eu quero um que tem elemento, né? Que tem argumento, porque eu estou querendo inspecionar o argumento. Então vamos repetir aqui. Olha lá, items, então ele tem um self dizendo qual que é o parâmetro, só que ele tem também um eletrodoméstico aqui que é o segundo, né? Nesse items aqui. Então vamos jogar parâmetros em uma lista. Quando você coloca o underline, ele pega, ou era para pegar. Ah, tá, é list. Então agora é uma lista, aí eu vou pegar o segundo elemento. Então quero pegar o segundo, vou desempacotar aqui, vou pegar aqui esse segundo que vai ter uma chave e um valor. É igual a parâmetros. Então o que eu fiz aqui? Ó? Não quero o primeiro elemento, quero o segundo. Só que o segundo é composto por dois elementos. Então ele vai jogar o primeiro elemento na chave, que é o nome. Ah, ainda escrevi errado, né? Em vez de eletrodoméstico. Não, eletrodoméstico, tá certo. Eletrodoméstico. E o segundo é o valor. Que aí é o que? É um parâmetro eletrodoméstico desse cara. Como é que o Lugão removeu? Ah, ainda tem um get parameter info. Que, olha, vai me dar aqui o argdefaults, etc. E onde é que ele pegou os annotations? Annotation tinha em algum canto. Vamos pegar aqui o dir desse valor aqui, ó. Aí tem todos os dados para saber o que ele é, qual que é o tipo, blá, blá, blá. E cadê o annotation? Eu queria, de repente, um annotation. Opa, aqui, ó. Annotation. Ele tá. E tem um annotation aqui mesmo. Ó. Tá vendo? Então, ele vai lá e eu consigo identificar. Que valor ficou um nome porco, né? Mas enfim. Olha aí. Ó. Então ele está me dizendo pelo annotation quem é que eu marquei aqui esse cara. Então você consegue introspectar o código. Então pode ser esse tipo de otimização que o MyPy faz. A única diferença então no código é que ele vai passar a ter as referências nos objetos para isso. Então você consegue identificar e introspectar qual é o tipo de retorno de uma função, você consegue introspectar os tipos de um argumento e assim por diante. Mas, se a gente passar qualquer outra coisa, o interpretador não vai limitar o nosso código a isso. Ele vai rodar e vai dar pau se você colocou o objeto errado. Tá? E isso é uma coisa que, inclusive, quem vem de linguagem estática é muito bizarro de acostumar. O Bart me falou isso uma vez e eu concordei, porque eu também vim do Java para o Python em 2009. E eu falei, mas se não tiver o tipo... E aí, se eu misturar uma porrada de objetos, o que vai acontecer, né? Mas na prática você não fica vendo assim, vou fazer uma lista e aí eu vou enfiar tudo ali dentro. Qualquer tipo de objeto. Não, em geral as listas são relativamente comportadas, né? Você tem uma lista de objetos específicos. Isso só muda talvez quando você está fazendo um parsing de um JSON. Aí às vezes pode vir algumas coisas diferentes, mas em geral na documentação do JSON vai dizer o que cada atributo é, qual é o seu tipo, etc.
Então não é uma coisa assim usual, você fala, não, vou enfiar um monte de objeto aqui a esmo e vou fazer alguma coisa com eles, né? Até porque quando você coloca objetos em uma lista é porque você quer efetuar uma mesma operação dentro desses objetos. Então faz sentido se eles tiverem que se comportar como objetos, por exemplo, você vai perguntar qual é a representação em string de objeto. Todo objeto consegue fazer isso. Aí beleza. Mas não é tão normal, tá? O Bart aqui, pessoal, quem se interessar por annotation, sim, vou até colocar aqui o link também. Inclusive o Eduardo falou pra gente fazer e eu fiz o famoso volta aí. O Eduardo falou, seria legal se você fizesse uma live aí, Renzo, sobre anotações de tipo. Aí eu voltei pra ele e falei, então, eu pensei que ele que queria fazer. Na verdade, eu não pensei. Eu vi que talvez ele quisesse que eu fizesse ou que ele fizesse. Então eu retornei e falei, pô, Eduardo, fica à vontade. Quando você quiser fazer, e aí o Eduardo fez essa live aqui, onde, olha lá, type hints e anotações de funções. Então, live de Python número 84, recomendo bastante para quem quiser se aprofundar no assunto. O Eduardo adora, eu nem sei se foi ele que fez ou foi o Eduardo Mendes? Quem falou sobre o assunto em si? Eu não sei porque eu não vi a live. Foi ele, que era live de 1º de abril, então eles fizeram uma brincadeira no começo da live. Por isso que tem um Haskell aqui? Além de ter o Haskell, não é o Eduardo que está no início ali. Eu tava vendo, eu tava achando que era um convidado dele, entendi aqui. Muito bom. O pessoal tá bem no marketing aí, hein, rapaz. Mas enfim, Opa, beleza, falou Isaac, até mais, cara. Então é isso, gente. Tem um plugin do Flake8, então, ó lá. Flake8 MyPy, que vai conferir as annotations pra gente. Depois eu acho que eu vou até dar uma olhada aí. Não testei, eu na verdade fiz uma busca aqui com relação a Flake8 e Python Typing, e aí eu achei essa lib, que é uma extensão para um plugin para o Flake8, né? Na verdade, a gente tem que testar para ver se rola, no mínimo no sentido de apontar, olha, você está esquecendo de fazer o typing. Até porque eu lembrei que eu mesmo coloquei falando lá da empresa, né, da nossa questão lá de boas condutas de código, que usar o typing, eu mesmo não estou usando. Também tem que fazer o meia-culpa e começar a usar também. Exato, eu sei que principalmente quando você acostuma a escrever sem, você tem que lembrar, né? Ainda não está na memória muscular do cérebro aí, a gente ainda tem que lembrar, né? Conscientemente lembrar. E aí, gente, o que vocês acharam? Dúvidas, perguntas sobre o assunto? Mais alguma curiosidade? Então, só isso. O Guido foi enfático dizer: Python não foi tipado e nunca vai ser tipado. Isso é só dicas para as ferramentas, tá? Então, o Guido von Hausen, né, o criador da linguagem, foi bem incisivo nisso, vem sendo sempre que ele fala, não vai ser, pelo menos o interpretador C, Python nunca vai levar em conta essas anotações e não vai lançar qualquer tipo de erro, Python vai continuar funcionando como sempre funcionou. Essa é a grande mensagem aí dessa parte de tipagem em Python. Como citaram aqui, eu estava presente na gravação da live de Python do Eduardo sobre tipagem, e eu não lembro exato todas as coisas, assim, mas uma coisa que ficou mas muito legal mesmo, é que tem uma ferramenta que você consegue usar para código legado. Né? Código legado, assim, código que não tem tipagem. Quer dizer, até hoje a gente não escrevia com tipagem, a partir de hoje estamos escrevendo com tipagem. Mas e os códigos que já escrevemos? Como é que fica? E aí tem um esquema que ele tem lá, e ele mostra essa lib que faz a tipagem para a gente. Então, assim, lógico que depois tem que fazer toda uma revisão do código e tudo mais, mas ela faz dá... o que o Charme faz ali, mais ou menos. Tenta introspectar quais são os tipos e já colocar para você, é isso? Isso. Mas, assim, nessa questão do aprofundamento da tipagem, do uso da tipagem, e também deixando claro que é isso que você está falando. Python não é tipado, né? Não vai dar erro
no interpretador, se você colocou lá que é int e passou no string, mas é justamente para esse tipo de coisa, principalmente. E é interessante que o Eduardo, no caso, né, é um QA, né, eu não sei se é isso que a gente pode falar dele, sinceramente, o Eduardo é meio, para mim, QE. Quality Engineer, não Assurance. Isso, Quality Engineer. E assim, ele mostra a partir dessa perspectiva, ou seja, tipo, como que isso ajuda a você compreender como que o código funciona, como que o código está recebendo os parâmetros, e etc, etc, etc. É bem legal. Com certeza. Bom, aqui a mensagem do Éder, só para confirmar, é o mesmo Éder, né? Quem mandou a pergunta, né? Éder, cadê? Éder Vasco. Aí eu não sei se é o seu sobrenome ou se é o time que você torce aí. Ah, então beleza. Eu falei, pô, o Éder não tá aí, já vou explanar ele logo no início da gravação. Pô, ele manda pergunta e não aparece, aí é sacanagem, né? Mas, então é o sobrenome mesmo. Então, Éder Vasco. E aí, né, acho que ficou aqui a questão, você pode tipar, é opcional, é a grande conclusão aqui do bate-papo. E como o CPython não usa essa informação para nada, então a segunda também fica respondida. Não vai ficar mais eficiente. Então o objetivo é facilitar a leitura pelas pessoas que usarão a sua biblioteca, que vão utilizar o seu código com classes e métodos, para você deixar claro uma expectativa dos tipos que são passados, mas tenha em mente que se a pessoa quiser utilizar passando outros objetos, vai passar. Possivelmente vai dar erro, mas né, é a filosofia do Python, né? Somos todos adultos, não vou te obrigar a fazer as coisas. Se você está fazendo um troço que não está previsto, é por sua conta e risco. Mas o código não ficará mais eficiente. Contudo, se você quer buscar eficiência nesse nível, dá uma olhadinha no projeto do MyPy, que talvez você chegue lá. Aí o Instagram acabou tendo que fazer isso, mas aí a gente está falando de um projeto, né, que virou global, comprado pelo Facebook, etc. Aí você tem dinheiro para falar, ó, faz um MyPy aí, né? Vamos fazer um projeto bacana, faz um MyPy aí, a gente está precisando de velocidade. E aí às vezes eu marreto muito com isso, às vezes eu acho que eu sou até meio chato no grupo, que alguém vem, e como é que eu faço o tuning disso aqui? E eu falo, mas precisa? Quando foi? Você mediu? Tem um gargalo? Por quê? Porque né, a filosofia do Python é entregar o código rápido, né? É você entregar o projeto funcionando. Mas e a performance? Pô, mas o cliente já vai ter esse aspecto, já está tendo problema no cliente? Óbvio que você não vai esperar ter. Vai fazer uma análise ali, pelo menos, de algoritmo, para ter uma noção se aquilo vai aguentar. Mas quando você vai no nível de tuning, em que a linguagem está sendo o gargalo, aí, meu amigo, você já está muito lá na frente. Em geral, o gargalo quase sempre, em aplicação web, quase sempre natural para 80%, aí 90% das vezes o gargalo vai quase sempre estar no banco de dados ou em alguma chamada de rede, tá? Para serviços. Em geral, ela não vai estar na linguagem em si ou na natureza do problema. Precisa de alguma coisa muito paralelizável. Aí ainda tem biblioteca no Python que vai resolver. Mas a ideia é essa. Não pense em primeiro resolver o problema, principalmente nesse aspecto, nessa fase inicial, que é a proposta do Python Buds, né? Ensinar o básico realmente de programação, tentar ensinar para quem nunca viu programação, para começar a se ambientar com os termos e com os paradigmas. Não se preocupe tanto com performance agora. Óbvio que aí, depois com o tempo, você vai ter que começar a se preocupar, mas em geral guiado por métricas. Você vai conseguir extrair, fazer o que se chama de profiling do seu programa para você saber quais são os tempos envolvidos e quem que é o gargalo, quem que é o grande vilão nesse aspecto aí. Beleza? Mais alguma coisa? Alguém? Dou-lhe uma, duas, três. Então, pessoal, para vocês que conseguiram ficar aqui até o final, muito obrigado pela presença ao vivo. Para você que está vendo aqui essa gravação, se você quiser participar das lives ao vivo, mandar suas questões, se inscreva lá no site www.python.pro.br. O curso básico de Python do Python Buds está gratuito lá. Então você pode fazer, você pode aprender programação, pode tirar essa dúvida se é para você, porque a minha premissa é que todo mundo é capaz de programar.
E para mim, o futuro vai ser isso aí. Quem não programar vai ser meio. Antigamente nem todo mundo precisava ler. E aí hoje em dia o cara que não sabe ler é mais raro, cada vez mais raro. A gente tem um analfabeto. Eu acho que o analfabeto do futuro vai ser o analfabeto digital. Ela não consegue programar nada. Então essa pessoa vai passar a ter alguns problemas, porque quem sabe programar acaba tendo ali dentro da sua maleta de ferramentas, pelo menos uma noção da programação, para você saber o que pode ser feito. Né, para você saber que, igual o Riverzão, que eu sempre gosto de dar o exemplo, né? Tem que puxar 200 dissertações, não sei quantas eram, mas era um número absurdo, né? Não sei se 800, quantas 970. eram? Aí, 970 teses, ele tinha que baixar, fazer alguma coisa, pegar algo, ele falou, não é possível, vai demorar muito, se eu fizer isso, né? Deve ter feito a conta, né, Riverzão? Pô, se eu demorar 10 minutos para cada tese, vezes 900, vai dar ruim, né? Não era nem 10 minutos, mas fazer um Ctrl-C, Ctrl-V em 970 teses era, como você diz, um trabalho de corno, né? Isso. Só o que ia dar de esforço por lesão repetitiva nessa brincadeira aí já ia gastar com o médico. Você falou, não é possível, tem uma maneira mais inteligente de fazer isso. Então, quando você faz essa pergunta, você está pensando como programador. Né? Não precisa ser fantástico. Eu vou fazer o código cheio de engenharia de software. Não. Quando precisar do código com engenharia de software, o Python Pro está aqui para te ajudar. Mas esse início, né, de resolver esses problemas e ter noção dos problemas que são resolvíveis pelo computador, essa noção todo mundo vai ter que ter. E aí é isso que eu pensei, falei, vou deixar aberto esse módulo que eu passei um tempão modelando ele, usei várias vezes com o pessoal da FATEC, para poder deixar liberado aí para você poder testar, principalmente ver se você gosta, se é uma coisa que você gosta, para de repente você pensar em fazer um voo maior. Não, agora eu quero ir para a carreira de TI porque eu gostei desse negócio. Beleza, aí o curso está aqui para ajudar. Não gostei, mas pelo menos teve a noção do que a programação é capaz de fazer? Tá, beleza. O objetivo também cumprido. Tá certo, pessoal? Então é isso, exatamente 1 hora do plantão. Hoje vamos cumprir o prazo e eu vou depois mandar o link para o pessoal que está inscrito aí na lista de e-mail do curso também. Vou mandar lá o link com a gravação desse plantão e já vou aproveitar para pedir a pergunta para a próxima quinzena. Né? Esse plantão ele acontece quinzenalmente, de segunda-feira em segunda-feira. Então já vou pedir as perguntas sobre Python básico e o Python Birds na próxima quinzena. Tá certo? Boa noite aí, pessoal. Nos vemos aí nas redes sociais, nos vemos aí online. Até mais. Grande abraço. Falou. Aí,